Olá, Macauãs, sejam muito bem-vindos ao Macaco Nerd. Eu sou o Pablo. Eu sou a Ju. E eu sou o Papi. E o tema de hoje é... filmes e séries que marcaram nossas vidas até agora. É isso aí, galera. Vamos com esse tema super feliz para todos nós, que agasalha o coração. Para você ouvir a gente, Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Castbox e no YouTube. Lá no YouTube dá aquele like bonito, compartilha e ativa o sininho, porque todo domingo tem episódio novo. Além de tudo, segue a gente lá no Twitter, no @nerdmacaco. Vamos começar. Ju, primeiro é seu. Tá, vamos lá. O primeiro que eu escolhi foi uma série, né, que é o Arquivo X. Acho difícil ninguém nunca ter ouvido falar, pelo menos, né? Não precisa ter visto, mas ouvido falar acho muito difícil. Então, de uma forma muito resumida, a série conta a história de dois agentes do FBI, que é o Fox Mulder e a Dana Scully, que investigam os casos paranormais e relacionados a extraterrestres. Um pouco mais voltado para abduções. E aí esses casos eles ficam arquivados no subsolo do FBI, né? Porque ninguém tá nem aí. E ao mesmo tempo em que eles investigam esses casos, né? Eles têm também investigam em paralelo uma conspiração do governo que visa esconder a existência de vida fora da Terra, né? Então a gente tem a Scully, que é o lado mais cético da dupla, né? Ela não acredita em explicações além da medicina, da ciência. E ela, inicialmente, ela foi apontada para observar o Mulder, para tomar conta, né? E o Mulder é que acredita que existem explicações que vão além da ciência. De uma forma geral, é isso que a série aborda. Tá, e sempre tem alguma coisa paranormal ou às vezes a Scully ganha? Olha, como são 11 temporadas, é muita coisa, eu acho que de uma forma geral tende mais pro lado do Mulder. Em 2016 e 2018, eles fizeram 2 pequenas temporadas para revisitar a série. E aí, numa dessas temporadas, tem um episódio em que parece que eles meio que trocam de papel, sabe? Uhum. O Mulder tá meio desacreditado, tá meio desanimado, então tá buscando uma resposta mais científica, e é ela que acaba tendo a interação paranormal, vamos dizer assim. Entendi. É interessante destacar que além deles, né, a série possui outros personagens marcantes, como o Garganta Profunda e o Canceroso. Canceroso. Meu Deus do céu. E personagem, assim, hoje jamais poderiam botar um nome desse num personagem, assim, sabe? Hoje em dia é um nome não aceitável, com toda a razão. Não, e nem Garganta Profunda, né? Mas é o cara... Acho que toda vez que o cara aparece, ele só tá fumando. Só tá fumando. E aí ganhou essa alcunha. Mas eu tô querendo ver aqui o nome dele em inglês. Porque de repente também, né, foi a tradução que não se deu o trabalho de... E o Garganta Profunda por causa de quê? É porque ele é algum informante, se eu não me engano é isso. Ele ajuda o Mulder e a Scully, se eu não tô enganada é isso. E ele trabalha pro governo e ele fica passando informações pra eles. Acho que é por isso que ele é o Garganta Profunda. Mas como faz muito, muito tempo que eu não vejo a série... Não tem problema. Por que essa série te marcou, Ju? Bom, porque foi a primeira série que eu lembro que eu acompanhei mesmo, de ficar vendo episódios e temporadas e aquela ansiedade de quando é que vem a próxima temporada. E foi a primeira série de ficção científica que eu tive contato. Nossa. Então pra mim me marcou muito. E é muito boa. A dinâmica entre os personagens é muito bom também, sabe?
E vão alternando casos, né? Então não é sempre casos relacionados a abduções ou só paranormais. Aí tem episódios que é mais focado nessa conspiração do governo. Porque também foi assim, foram 11 temporadas a duração da série. Cada temporada tinha entre 20 e 25 episódios. Cara, é muita coisa, né? Sim, não tem como memorizar tudo. Quer dizer, se você for muito tarado pela série, tem. E tiveram 2 filmes ainda, um em 98 e um em 2008. Então, bastante material aí de Arquivo X. Juliana, o nome do canceroso em inglês é Cancer Man mesmo. Ah, é Cancer Man mesmo? Tipo, que isso, cara? Tipo, inaceitável demais isso, cara. Pois é, mas na época era, né? Era assim, né? Eu tô tentando lembrar se nessa temporada nova, 2016-2018, eles fizeram alguma mudança com o nome dele, mas eu não tô lembrando mesmo. Eu acho que não fizeram. Nem tem Porque por mais que o nome seja muito escroto, tem pra mudar, né, cara? Olhando com carinho, o nome é muito escroto, sabe? Sim, mas aí já é um nome consolidado. De repente, pelo cara já ser cânone, né, vamos dizer assim, dentro da série, eu não sei como é que ficaria a reação se mudasse o nome dele. Mas que é o nome escroto, né? Com certeza. Mas nem acho que deveria ter mudado, não, porque foi o que você falou, imagina, tipo, opa, você mudou de nome, por quê? Não tem motivo pra mudar. Se ele ficou 11 temporadas sendo aquilo... Cara, eu acho que até daria pra mudar se de repente começassem a chamá-lo pelo nome dele. Porque aí, de novo, é muito tempo, e faz tempo que eu não revisito a série, mas eu não lembro se em algum momento da série você sabe o nome do cara mesmo, em vez de chamá-lo de canceroso. Dava pra fazer essa transição e tal, mas acho que não fizeram e aí ficou por isso mesmo. Aí, tipo, só na 11ª temporada que falam qual é o nome dele, que é Carl Gerard Bush. Que é a última temporada que saiu. Mas isso não era também uma parada pra alertar as pessoas de que, tipo, fumar naquele nível gerava câncer? Eu nem acho. Não era isso. Certeza que não era isso. Então tá bom. Era pelo fato mesmo dele fumar muito. Sim, que gera câncer de pulmão, por isso tô falando. Sim, mas não era pra uma consciência do público, cara. Se eu recomendo assistir a série ainda hoje, com certeza, é um clássico. Eu acho que se você já ouviu frases como a verdade está lá fora, eu quero acreditar e não acredite em ninguém, é daí que veio essas frases, né? Já são um marco da cultura pop e a música de abertura é super marcante. Quem não conhece essa abertura, né? Quem música não de conhece. abertura. Produção, bota a música de abertura aí, galera. Botou. E dá pra... Nossa, você escuta em qualquer lugar, você já sabe do que se trata, né? Se você não sabe que é Arquivo X, sabe que é algo de mistério, algo assim sobrenatural, né? Tipo assim. E vários famosos já passaram pela série, como Ryan Reynolds, Jack Black, Lucy Liu... o Bryan Cranston e Aaron Paul, que fizeram Breaking Bad, também participaram da série. E o criador da série, que é o Chris Carter, ele teve a ideia de criar a série depois que ele leu uma reportagem que dizia que 3,7 milhões de pessoas alegaram já terem sido abduzidas por aliens. Que isso, cara? Aí só nos Estados Unidos. Bom, eu vou falar de um clássico da vida. Eu escolhi primeiro um filme que é Emanuele. Nossa senhora. O quê? Emanuele, puxou uma do fundo do baú. Sim, Emanuele é um filme erótico que passava sempre no Cine Privé da Band, lá na década de 90. Inclusive o Cine Privé foi reativado esse ano, na Band também. Qual é a história? A história é super simples, na verdade. É uma personagem chamada Emanuele. Bom, de primeira ela era francesa, mas depois tem zilhões de versões. E ela vai explorando a sexualidade dela a partir de eventos X que podem ser os mais malucos possíveis, tá? Ele é considerado um clássico, de verdade, do cinema. O primeiro dele foi lá em 74, que foi o primeiro que passou, inclusive, nesse Cine Privé da Band. E durante muito tempo ele ficou sendo exibido nos cinemas, principalmente da Europa, e depois ele ficou mais reduzido à França, que é o país de origem dele. Tá? Mas ele é considerado
um clássico do cinema, independente de você achar que é só uma putaria aleatória, tá? Ele é um dos filmes franceses mais bem-sucedidos da história. Cara, a França com vários filmes, assim, em teoria, sérios, fodas, e um dos mais bem-sucedidos é Emanuele. É isso. Sim. Mas é porque você tá pensando na Emanuele, aquela que foi abduzida por ETs. Se você pegar o primeiro Emanuele de 74, ele é bem interessante, na verdade. Se você avaliar ele como obra de cinema, ele é bem interessante. Ele não é a putaria toda que você tá imaginando. Aí é porque você era um menino punheteiro do início da década de 90. Você só ia assistir a Emanuele por conta disso. Não vou negar e nem confirmar essa informação. Pois é, tá vendo? Eu tenho razão. Então, olha só pra vocês terem noção, Emanuele já teve, até agora, nada impede de serem produzidos mais filmes, 47 filmes. Meu 47, Deus. Pois é. O último é de 2012, mas assim, produzido pelas mesmas pessoas, foi a década de 70, 80. Depois aí virou uma série, basicamente lançando artistas americanos, tá? Além disso, Emanuele lançou a Krista Allen. Vocês com certeza não sabiam que era ela. E a Krista Allen é uma atriz bem famosa hoje em dia. Inclusive, ela participou de Arquivo X. Nossa, sério? Sério, ela participou de Arquivo X. E foi um episódio é ótimo, um episódio só. Na temporada 7, ela era a modelo Jade Blue Afterglow. E é um episódio chamado O Mundo Virtual, que é um jogo que mata as pessoas na vida real. Tipo, é um FPS, um jogo de tiro, que as pessoas acabam tomando tiro, entendeu? De verdade. Ela é o avatar do jogo, por exemplo. Além disso, ela participou de Charmed, tá vendo? Ela era o oráculo de Charmed na 4ª temporada. Você aí... Meu Deus. Pois é. Ela é bem famosa. A diferença é que ela foi lançada em Emanuele. Ela participou de Friends, de SOS Malibu. Ela ficou um tempo em SOS Malibu, tá vendo? Por que foi marcante pra mim Emanuele? Pelos mesmos motivos do Papi, basicamente. Porque assim, vamos combinar que lá no início da década de 90, e na década de 2000, ninguém tinha internet nessa velocidade toda. Tô mentindo? Não tô. Não tinha. E aí você ficar naquela... Você tinha que driblar seus pais pra assistir na TV, esperar da 00:30 e... Enfim. Mas existe um detalhe importante sobre Emanuele. Ela foi baseada num livro, é um livro, um conto erótico mesmo, feito por uma autora chamada Emmanuelle Arsan. Na verdade, o nome dela não é Emmanuelle Arsan, ela é francesa. O nome dela é Maraya Bollée-Adrian. Acabei de gastar todo o francês que eu aprendi na escola. Pois é. E ela é uma escritora de contos eróticos. Era, né? Porque ela morreu já. E em todos os contos dela, a mulher tinha um papel central. Então era o erotismo a partir da visão das mulheres. Tá? Não à toa, se você assistir, isso é sério, Emanuele hoje em dia, que eu recomendo, inclusive, se você é um entusiasta das artes cinematográficas, vale a pena dar uma assistida. Por quê? Porque já era diferente, inclusive nos livros essa abordagem é diferente, porque a Emanuele e todos os outros personagens femininos da Emmanuelle Arsan, elas são quem dominam a ação. Então, as coisas só acontecem porque elas querem, se elas quiserem, quando elas quiserem, do jeito que elas quiserem. É um personagem bem interessante que muda um pouco a estética geral de filmes eróticos, enfim. Nem entro no mérito do pornô aqui, porque era erótico e não necessariamente pornô. É que eu não sei, eu nunca tinha parado pra analisar dessa forma. Realmente, ela que toma... ela que toma iniciativa, ela que faz a parada. Então, não Sim. É, assim... a mulher ali tem um papel principal, né? Ela não é... Ela basicamente determina tudo como vai andar e se vai andar. Os diretores franceses responsáveis por isso, eles foram muito
certeiros em manter isso. Eles mantiveram exatamente a Emanuele como ela era. Como ela era nos livros. Como ela é, na verdade, né? Porque os livros ainda são vendidos, eles só não estão traduzidos para o português, todos eles. Lembrei de um outro detalhe importante. O Emanuele, ele é realmente uma autobiografia da autora. O Emanuele enfim, tem vários livros da Emanuele. É uma autobiografia dela. Ela foi abduzida? A autora foi abduzida por ETs? 70, 80. Eu já não sei. De repente ela podia estar no arquivo X, a gente não sabe. É verdade, Mas olha aí. Ela tem uma entrevista dela que ela fala que ela escreveu para as mulheres não se sentirem constrangidas de explorarem a sua sexualidade. Tá, Papi, você agora. A minha série, eu vou falar de 2 séries, mas a primeira série que eu vou falar, muito provavelmente é a primeira série de todo brasileiro, na verdade. Né? Toda criança brasileira já viu Chaves. Porque Chaves, a gente analisando na época de criança, a gente não entende que é uma série, mas hoje a gente vê que realmente é uma série. Né? Tem episódios, tem as temporadas e tal. Alguns episódios são interligados com outros não. Mas tem uma linha cronológica. Até porque a gente, na verdade, viu tudo fora de ordem, né? A gente viu tudo fora de ordem. É verdade. Quando chegou aqui no Brasil, chegou todo zoado e tal. Eu acho que Chaves merece até um programa especial pra falar tudo sobre ele. Mas assim, por que eu escolhi? Porque até hoje eu assisto, assim, né? Até hoje faz sucesso. Você tem uma base de fãs absurda aqui no Brasil. Os atores vêm aqui no Brasil, são abraçados, são todos eles, a galera abraça bem, tem eventos pra trazer eles aqui. Os vivos, enfim, né? Os vivos, Quer dizer, não sei, não tem como avaliar. Na verdade... Na verdade, eu até tenho como avaliar, mas eu nunca tô lá, mas vai. Vai ser verdade. Não, eu lembro quando eu era criança, que não tinha internet, não tinha nada disso, tinha aquela lenda que o elenco do Chaves tinha morrido no acidente de avião, lembra disso? Pois lembro. O que claramente é mentira, né? Porque, assim, eles vêm aqui de vez em quando, alguns deles. O Roberto Bolanhos, que morreu há poucos anos, né? Sim. Mas a Dona Florinda, que é a Florinda, o nome dela real é Florinda mesmo, esposa do Bolanhos, existe. Ela tá viva e tal, tal, o Bolanhos era... Chiquinho. Seu Barriga tá vivo, o professor Girafales tá vivo, Chiquinha. O Kiko vem aqui sempre, né? O Carlos Villagrán. E por que Chaves é tão marcante? Porque ele é um seriado feito para crianças, mas ao mesmo tempo ele tem um humor muito legal, né? Ao contrário, assim, tem uma curiosidade que ao contrário das novelas mexicanas, o Chaves, eles decoravam o texto, né? Porque novela mexicana, os atores, eles têm um ponto eletrônico na orelha. Novela mexicana tem. Não. Por isso que eles são tão ruins. O ponto eletrônico, aí eles vão falando o texto e os atores vão fazendo. Caraca, entendeu? Eu não sabia. Pra mim, eles só eram muito ruins mesmo. Não, pois é. E aí a ideia foi do Roberto Bolanhos e ele foi reunindo o elenco pra fazer o Chaves e falou, mas é de memória e tal, não sei o quê. E a galera foi topando, é por isso que Chaves também é tão bom, né? E Chaves conta a história de um menino de 8 anos, que ninguém sabe o nome, que mora no 8, mas todo mundo acha que ele mora no Barril, nas aventuras dele com os amigos deles. E nessa vila tem as crianças e tem os adultos. Sim. E você tem um spin-off do Chaves, não sei se poderia ser um spin-off, mas é o Chapolin, né, que são com os mesmos atores e tal. Não é um spin-off, é só outra série com os mesmos atores. Que na verdade Chapolin veio antes de Chaves, né? Essa aí eu não sabia não, vem antes? Veio antes de Chaves. Mas rolam uns crossovers, né? Rolam uns crossovers aí. Sim. Do Chaves encontrar o Chapolin e tal, sendo que é o mesmo ator. Então é um efeito chroma key muito tosco. É tipo quando aparece o seu Barriga e o Nhonho juntos, assim, sabe? Tipo... Sim, dá pra ver que foi cortado. Os efeitos são toscos e tal, mas é muito, muito maneiro, assim. Que, tipo, o cara quebra uma cadeira na cabeça do outro, você vê o isopor, sabe?
Ainda bem que é o isopor, né, cara? Porque... Não, toma aqui essa cadeirada de madeira mesmo, morre. É tanta coisa pra se falar, dá pra falar de vários episódios que foram marcantes. Não, eu quero que você fale por que foi marcante pra você. Só porque foi marcante, não quero saber dos episódios. Então, foi marcante porque é a primeira série que você realmente acompanha, né? A primeira coisa, você tá em casa, começa a tocar a musiquinha do Chaves, você já corre pra frente da TV e começa a assistir, porque... Inclusive a musiquinha do Chaves, do SBT, falava isso. Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Sim. Nossa, é todos atentos? Eu achei que era todos os amigos olhando pra TV. Nossa, sempre cantei errado. Não, é sempre todos atentos olhando pra TV. Inclusive pode ser um episódio nosso, hein? Sempre cantei errado, várias músicas assim. Não, esse já tem uma comunidade no Facebook, deixa pra lá. Aí você tem várias coisas legais no seriado, tipo, que quase todos os personagens, o nome do personagem é o nome real do ator, né? Tipo, mas, tipo assim, um dos casos que não é assim é da Bruxa do 71, que é a Dona Clotilde, que o nome dela é Angelines Fernandes. E ela é uma das pessoas mais fodas, assim. Ela era super zoada no seriado, a personagem e tal, mas a atriz é muito foda. Ela foi pro México, ela é espanhola, ela foi pro México porque ela lutou na Guerra Civil Espanhola contra o Franco, sacou? Então, assim, ela era linda, uma atriz absurda. Depois você joga no Google, né, a imagem dela. Ela era muito bonita. E ela morreu com 71 anos. Olha que coincidência. Olha, Bruxa de 71 morreu com 71 anos. Pode crer. Ela nasceu em Madrid e morreu na Cidade do México, né? Ah, maneiro. Pois é. Ela chegou a fazer turnê internacional como atriz, na época que ela estava na Espanha. Chegou a fazer turnê até em Cuba. Maneiro, mas antes da Revolução. Uhum. O Roberto Bolanhos, que é o Chaves e o Chapolin, ele roubou a esposa, que é a Florinda Mesa, Dona Florinda. Ela era esposa do Kiko. Esposa, namorada, eu tô ligada, enfim. Sim. Aí ela trocou o Kiko pelo Chaves, né? Trocou o Carlos Villagrán pelo Roberto Bolanhos. Mas assim, eles ficaram juntos até o Bolanhos morrer, assim. Foi uma história de amor legal e tal, assim. Não foi de bobeira, né? O Seu Madruga, o nome dele em espanhol era Dom Ramon, e o nome dele era Ramon Valdez mesmo. Na verdade, o nome dele é enorme. É tipo quase o nome de Dom Pedro, assim. Não, vamos economizar, porque senão daqui a pouco eu vou ter que acelerar o podcast. Você fica 50 minutos falando o nome dele. E ele morreu, cara. Ele morreu de câncer no estômago. Nossa, achei que tinha sido câncer do pulmão, de verdade. Não, então, ele tinha também, mas o que matou foi o do estômago. E ele era um ator muito querido por todos, assim, né? E o Seu Madruga, na verdade, que é o grande elemento chave do seriado. Não é o Chaves. Olha, que trocadilho bom, Papi. Ele é o elemento Chaves. Nem pensei nisso. Muito bom. É porque ele é o elemento que liga todos os personagens do seriado. Ele é a figura paterna do Chaves, ele é o pai da Chiquinha, ele é o inimigo da Dona Florinda, ele é o que bate no Kiko, ele é o elemento que se contrapõe ao professor Girafales, ele é o interesse amoroso da Dona Clotilde. Todo o seriado gira em torno dele. Já pararam pra pensar nisso? Já. Então, assim... Porque se você tirar o Seu Madruga... Tanto é que depois que o Seu Madruga morre, que na verdade Chiquinho vai ser criado pela avó dela, né, que é a Dona Neves, não tem o mesmo efeito, assim, porque não tem a mesma... Falta alguma coisa no seriado, né? Rolou uma treta, na verdade. Ele saiu porque ele precisava de dinheiro, aí ele pediu um empréstimo ao Roberto Bolanhos, e ele não concedeu o empréstimo, aí ele foi embora. Então tá bom, beijo. Aí ele foi trabalhar num circo porque ele ganha mais dinheiro, porque ele tava precisando de dinheiro, entendeu? Uhum. Aí por isso que ele saiu. Isso foi em 79, mas aí em 81 ele voltou a trabalhar
no seriado Chespirito, que era um outro seriado com os mesmos atores, entendeu? Sim, ele era de sketches, na verdade, né? Isso. Aí depois, em 82, ele foi trabalhar com o Carlos Villagrán na Venezuela. O Carlos Villagrán ficou com o personagem quando ele saiu, né? Sim, foi isso. Então, ele levou e foi trabalhar na Venezuela e tal. Foram 2 temporadas. Que, inclusive, é daí, você lembra da música do sapinho? Disse um sapinho. Você não lembra disso? Lógico que lembro, o sapinho faz Sim, pois é. E essa música ele também levou pra Venezuela, porque ele tinha escrito no Chaves. Aí ele falou, não vai ficar não. Só contar essa última aqui que é de chorar. O Edgar Vivar, que era o Seu Barriga, era muito amigo do Ramon. Eles eram vizinhos, assim, tipo, moravam muito perto. Eles iam juntos para as gravações. Aí quando o Ramon tava no hospital, uma das últimas vezes, ou a última vez que o Edgar Vivar foi visitar ele no hospital, aí ele falou assim: senhor Barriga, não poderei mais lhe pagar o aluguel. Aí, tipo, enfim, morreu logo depois, assim. Muito foda, né? É verdade. Triste. E como a gente disse em podcasts anteriores, o Seu Madruga não era tão caloteiro assim. Porque ele sempre devia a mesma quantidade de meses. Ju, próximo. A minha indicação agora vai ser o filme, que é Coração Valente. Que Papi não viu? Não vi. Papi é ridículo, cara. O cara, ele só pra deixar claro, numa época que estávamos todos revoltados porque o Papi não tinha assistido esse negócio, a gente deu de aniversário pra ele um DVD, foi DVD, não foi Blu-ray, né? Foi um DVD do Coração Valente pra ele não ter desculpa. O DVD continua no plástico, ele nem abriu. Eu não tenho nenhum leitor de mídia física na minha casa. Mas você tinha na época. Não dá desculpa de hoje, não. Hoje é pior ainda porque ele tem qualquer buraco pra você assistir. Isso aí. É só baixar. Momento Revolts. Desculpa, Ju. Tem isso também. Mas vamos lá. O filme se passa no século XIII e conta a história de William Wallace, que inicia uma revolta contra o rei Eduardo I, quando a sua noiva foi morta por agredir um soldado inglês que tinha tentado violentá-la. A premissa do filme é essa mesmo. Não... Parece que tem um plot complicado, mas nem é tão complicado assim, né? Acaba descambando pra guerra, mas... Sim. E o filme ele é de 95, né? É um filme grande. Então, cara, dá quase 3 horas de filme. Não é um filme pequeno. Nossa, isso tudo? 2 horas e 58, pra ser mais exata. Nossa, engraçado que eu não tenho a menor sensação de que é isso tudo. Não parece, né? Nossa. Dirigido pelo Mel Gibson e o filme super premiado, né? Ganhou 5 Oscars, entre eles melhor filme e melhor diretor, né? Então, filmão. Cara, e além disso, né? O filme se passa na Escócia, né? Então você tem todas aquelas paisagens deslumbrantes escocesas. Esse foi um dos motivos que marcou muito, porque depois desse filme eu fiquei obcecada com a Escócia. Depois você viu Highlander, então... Eu acho que que Highlander, as paisagens não me pegaram. Eu não sei como foi assim, Ju? A forma como foi filmado não mostra tanto como mostra pra mim em Coração Valente. Que tem muito take aberto e tal. Porque no Highlander ele fica passado e presente, né? O Coração Valente, sim. Ele é na totalidade lá e muita paisagem mesmo, é bem, bem bonito. A trilha sonora também é fenomenal. Ele foi composto pelo James Horner, pra quem não sabe quem ele é. Ele só é o cara que fez a trilha de Titanic, Troia, Coração Valente, Dossiê Pelicano. E sim, a gente tem gaita de fole, né? Porque se não tivesse, não ia ter graça. É a parte ruim do filme. Não, mentira. Eu também achei essa parte muito ruim. É ruim, vai. O quê? Que pois parte? Ele não viu. Tá. Não, é porque você começou a falar, Pablo. Que parte que você tá falando? Não, eu tô falando da parte da gaita de fole, que sofrimento que é a gaita de fole. Eu não gostei. Não gostou. É por isso que você não vai ver, né? Por causa da gaita de fole. Então tá.
A trilha é muito, muito bonita. Mas o foda do filme, pra mim, são as cenas de batalha. Que, cara, eu acho que ainda hoje, se você assiste, pra mim ainda é impecável. E não tem CGI, né? Não tem. Não tem CGI. Ah, que bom. E é muito maneiro, cara. É muito legal. Então eu super recomendo, né? Inclusive, um dos motivos que eu recomendo pra você ver ainda hoje, mesmo que o filme seja de 95, é das batalhas. Eu não sei se o Pablo lembra de uma batalha em que eles escondem no campo aquelas estacas de... Sim, contra a cavalaria, sim. E aí eles estão chegando, aí do nada aparece, eles tiram do chão assim, porra, muito foda. É incrível. Assim, o filme recebeu E eles crítica. mostram a bunda pros soldados ingleses também. Eles levantam o kilt. Por mais que o filme tenha muita crítica em relação ao William Wallace, porque o William Wallace é uma figura realmente que existiu, né? Ele foi um líder inglês que lutou contra a coroa inglesa pela independência. Se você é historiador, não fique bravo comigo se eu resumir muito a história dele. Inclusive, sinta-se à vontade para mandar informações adicionais. Então é uma crítica que o filme sofre, o que pra mim não me incomoda muito, porque o filme ele adaptou o filme nunca foi pra ser uma biografia do William Wallace, né? Então... pois é. Pra mim, nunca me incomodou por causa disso. Então, tem as adaptações pro filme ficar mais palatável pro grande público e etc, etc. Sim, faz parte. Sim, não é um documentário sobre o William Wallace, é um filme de Hollywood, né? Exato. Uma outra coisa que eu descobri é que o pessoal implica muito é que no filme eles usam kilt, né? E o filme é no século XIII. Parece que o kilt só ficou popular no século XVII. Sim, mas aí entre ser popular e ser inexistente são duas coisas... Não, mas eles falam que a roupa que eles usavam na época mesmo não era kilt. Era uma outra coisa. Mas é porque isso a galera que gosta de implicar fica apontando, entendeu? Pra mim é irrelevante. Sim, totalmente irrelevante. Até eu que não vi o filme acho irrelevante. Pois é. E, cara, uma das cenas pra mim que eu fico muito arrepiada toda vez que eu vejo é no final, quando ele grita Freedom. Que não dá pra explicar mais, porque senão vai avacalhar aí pra quem não viu o filme ainda, quem não assistiu, né? Gente, eu ouvi... Eu gosto de Iron Maiden, tem uma música sobre isso que conta a história toda, cara. Mas outra coisa é ver como no filme foi construído isso. Pois é, cara, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, exatamente. Então acho que vale a pena pelo conjunto todo. É muito, muito bonito mesmo, é muito bacana de ver. E eu descobri umas curiosidades que eu não sabia, né? Que, como o Pablo apontou, implicando, né, não tem CGI. E por causa disso, várias batalhas... Por causa disso não, né? E como foi feito... Não foi eu que apontei, não. Fui eu que falei que não tem CGI. Não, então, não tem CGI e aí você, né, tem que ficar incomodadinho. Vocês que estão incomodados com o CGI. O Pablo está incomodado. Tá. Então, como tinha muitos figurantes para fazer as batalhas e tal, muitas batalhas tiveram que ser refilmadas porque os bonitos ficavam aparecendo de óculos escuros e relógio de pulso durante as filmagens. E aí, outra coisa é que descendentes do William Wallace, né, do verdadeiro William Wallace, eles participaram do filme como figurantes. Que maneiro. É legal, né? Então fica aí a minha recomendação de filme. Vale muito a pena, gente. Bom, a outra coisa que me marcou muito foi 24 Horas. Famoso Jack Bauer. O nome da série não é Jack Bauer, assim como a série do MacGyver não se chama Profissão Perigo, se chama MacGyver, tá? 24 Horas, ela é uma série de 2001, ela teve 9 temporadas, na verdade 8, mas acabou tendo uma extra em 2014. E ela conta, são 8 dias, são 24 horas, 8 dias na vida do Jack Bauer. Então, são crises que acontecem nos Estados Unidos, geralmente relativas a terrorismo ou algum tipo de atentado, seja externo ou interno. Lembra que você está aí no auge no início da guerra contra o terrorismo,
Ele é um membro da unidade de contra-terrorismo dos Estados Unidos, que uma das bases é em Los Angeles, tá? E conta a história dele dele e dos companheiros dele, mas sempre focado nele, tentando resolver essas tretas todas que aconteciam. Por que me marcou? Por que isso foi marcante pra mim? Porque a primeira série pra mim, eu sei que não é uma inovação, não é uma novidade, já tinham séries que tinham feito isso antes, mas a série que tinha o conceito de tempo real. E o que marcava esse tempo real era um reloginho que todo intervalo tinha, com a batidinha clássica do reloginho de 24 horas. Óbvio que esse espaço era para os comerciais. Então, além de tudo, você tinha essa coisa dos comerciais terem que ser exatamente naquele tempo para não passar. Além de tudo, assim, era uma série que tinha nessas 24 horas não podia acontecer mais desgraça com o Jack Bauer. Então, assim, era uma série que tinha várias reviravoltas. Então, o cara que era seu amigo numa hora podia ser seu inimigo na outra por quaisquer motivos, tá? Além disso, era maravilhoso amar ou odiar a Kim Bauer, que era filha de Jack Bauer, que só atrapalhava. De verdade. Ela queria ajudar, mas ela atrapalhava. A verdade era essa. E aí ele, não salvava... Óbvio, né? Senão não teria graça. Ele não conseguia resolver alguma coisa mais rápido porque ele sempre tinha que ajudar a Kim Bauer, que estava se metendo em alguma coisa que ela não devia estar se metendo. Então era ótimo amar ou odiar a Kim Bauer. Foi marcante pra mim também por um outro motivo. Antes de Game of Thrones, era uma série que, tirando Jack Bauer, que aí é uma coisa que é diferente do Game of Thrones, a série não tinha o menor problema em matar pessoas que eram amadas pelo público. Nenhum problema. Tirando Jack Bauer, que é o personagem principal, várias pessoas que a galera gostava de personagem morreram. Ainda é uma série que eu super recomendaria pra assistir hoje em dia, por um motivo simples. Ela lida embora com um enfoque diferente lá no início da década de 2000, é uma série que ela enfoca coisas muito em voga hoje em dia ainda. Então, é uma série que trata de corrupção, é uma série que trata de militarismo, é uma série que trata de golpe de Estado. Inclusive, em uma das temporadas, um presidente americano tenta dar um golpe de Estado. Trata de, enfim, consequentemente, ditadura, de guerra, trata de miséria. Então, assim, tem vários elementos. Óbvio que o foco continua sendo Jack Bauer, mas existem vários elementos nessa série que permeiam a série que podem ser tranquilamente abordados e tratados em qualquer série de hoje em dia. Então vale a pena assistir, dá uma descontada no patriotismo geral, assim, e dá pra se divertir tranquilamente assistindo. São 8 temporadas, tá? Mas mais uma temporada extra que foi ao ar em 2014. E tem um filme pra TV também que se passa entre a 6ª e a 7ª temporada, porque na 6ª temporada o Jack Bauer ele se exila. Não vou contar porquê pra vocês assistirem, tá? Mas na 7ª temporada ele tem que voltar, né? E aí, pra fazer esse meio do caminho, eles criaram esse filme chamado 24 Horas Redenção. E também tem uma outra série que não foi pra frente, que é 24 Horas O Legado. Teve 12 episódios e foi cancelada porque era ruim demais, gente. Era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Uma coisa maneira é que 24 Horas ela foi eleita a 4ª série mais influente da década de 2000. Ela perdeu pra Lost, The Sopranos e The West Wing. Todas elas passaram no Brasil, tá? Lost, Sopranos, West Wing e 24 Horas. O que nesse 24 Horas foi a primeira série em que o Kiefer Sutherland era o protagonista, que eles chamam de protagonista regular. Ele era o herói da série, a primeira série dele. Depois ele fez algumas outras, incluindo aquela da Netflix que foi cancelada, Designated Survivor,
que é basicamente se Jack Bauer tivesse virado presidente dos Estados Unidos, o que ele teria feito. Tá? Mas vale a pena assistir também essa série. Além disso, as temporadas 2, 4, 6 e 8, ou seja, todas as pares, tratam de uma ameaça nuclear nos Estados Unidos. Eu não encontrei, eu já tinha notado isso, mas eu não encontrei se era uma coisa proposital ou se foi uma coincidência. Não sei mesmo, tá? Só para lembrar que, assim, as ameaças que o Jack Bauer lidava eram externas e internas. Então, assistir terroristas internos, qualquer coisa. Vocês lembram daquele filme Kingsman, o Serviço Secreto? Sim, claro. Pois é, o cachorrinho se chama JB, ou seja, JB, porque o nome do cachorro, na verdade, é Jack Bauer. Que legal. Só que eles chamam de JB. E o Jack Bauer era tão famoso, que ele apareceu nos Simpsons. É muito bom esse episódio dos Simpsons, cara. Esse episódio se chama 24 minutos e não 24 horas, porque é o tempo de duração dos Simpsons. Você passa na escola, né? Eles tudo na escola, é muito maneiro. E o Jack Bauer, ele inclusive apareceu na Vila Sésamo, que é uma coisa pra criança. Eles fizeram um boneco do Jack Bauer pra aparecer na Vila Sésamo, de tão famoso que o personagem era. Papi, sua felicidade aí agora. A minha outra série, que eu escolhi 2 séries em vez de uma série e um filme, foi a primeira série realmente que eu parava o que eu estava fazendo ou eu montava o meu dia de acordo com o horário dela. Porque na época não tinha internet, então ela passava no horário específico. E é Xena, a Princesa Guerreira. Uma princesa forjada no calor da batalha. Que é basicamente a história de uma mulher, que é a Xena, que ela é uma puta guerreira, general sinistra. Só que ela é má, né? E a série dela é sobre a redenção dela, né? Como ela descobre que não é legal ser má e começa a ser boa e tal, enfim. Porque essa série é um spin-off de Hércules, né? Ela aparece em Hércules como uma mulher má e tal, só que ela ganhou tantos fãs que resolveram fazer uma série só dela com essa história de redenção, entende? E eu, na época, eu era pré-adolescente, adolescente, assim. Foi em 97, 98 que eu assistia no USA, se eu não me engano. Eu podia, assim, estar na rua, que eu tinha que voltar na hora. Eu podia estar no play jogando bola com os meus amigos, descendo a porrada dos outros, porque eu era ruim de bola, né? Então, assim, como eu era ruim de bola, eu só batia nos outros. Eu jogava futebol arte marcial. Júnior Baiano era uma moça perto de mim. Então, assim, eu podia estar fazendo o que fosse. E lá em casa só tinham 2 TVs. Uma funcionava melhor e outra nem tanto. Então minha mãe, eu morava com minha mãe e meu pai na época, eles sabiam que no horário X era o horário de assistir Xena. Assim, era sagrado. Cara, foram algumas temporadas, foram 134 episódios mais ou menos. E foi marcante pra mim porque eu tava assim, tipo, eu era um nerd pré-adolescente, RPGista. Então, assim, era o mais próximo que eu tinha de assistir algo do mundo de RPG, né? Que era o mundo medieval, com magia e tal, lutas de espadas, enfim. E eu também tinha um crush na Xena, né? Na Lucy Lawless, que é o nome da atriz. Uhum. E eu não tinha maturidade pra entender que, na verdade, ela namorava a amiga dela, né? A Gabriele. Isso não é claro, cara. Não, é porque no início, a história é a seguinte, no início não tinha nada a ver. Só que aí a base de fãs começou a falar sobre isso e os produtores acharam maneiro e começaram a deixar mais explanado. Tem episódio que elas se beijam e tal, mas assim, mas é tipo assim, eu preciso te beijar pra tirar a magia, ou o negócio da magia, alguma coisa assim. Assim, eu acho que não era, não é muito, isso não é uma coisa tão óbvia não, sabe? Eu acho que... Tanto é que elas dão entrevistas depois e falam que, cara, não tinha nada a ver mesmo. Mas... Não eram personagens... Assim... Não era explanado. É igual Frodo e Sam, cara. É igual Frodo e Sam. Eu acho que o neguinho tá viajando aí. Inclusive, sabe o Elmer do Senhor dos Anéis? Aham. Então, ele faz Xena. Ele faz o Cupido, assim, com a roupinha ridícula,
de Cupido. E ele faz também o Júlio César. Ele faz outros personagens menores, mas ele faz o Júlio César e o Cupido. E uma das temporadas ele não faz porque ele tá gravando Senhor dos Anéis. Aí sim. E o Sam Raimi, que é o diretor de Homem-Aranha 1, 2 e 3 e tal, e ele foi o produtor de Xena. E o irmão dele, que é o Ted Raimi, é um dos personagens, é o Joxer the Mighty, que é aquele guerreiro frustrado, sabe qual é? Não, você não assistiu Xena? Você que é o mega fã de Xena. Eu não vou lembrar todo mundo, cara. Não, nossa, você não assistiu Xena, você não assistiu Coração Valente. Tudo bem. E lembra aquela revista Dragão Brasil que tinha? Aham. Lembra aquela... Então, assim, eu comprava as edições sobre Xena. Teve uma Dragão que fez uma ficha de RPG de Xena pra GURPS e pra D&D, assim, sabe? Tipo, a D&D, né, na época. Enfim, a Xena, cara, era um seriado totalmente anacrônico, assim. Ela encontrava com o Júlio César, encontrava com José e Maria, tipo, indo ter Jesus, assim. Ela ajuda José e Maria lá ir pra Belém, sabe? Tipo... É muito doido, tipo totalmente anacrônico, assim. Mas eu me divertia, é divertido. Esse aí era o especial de Natal de Xena, né? Tem episódios que são musicais e tal. Enfim. Que coisa tosca do cacete. A Lucy Lawless, ela é casada com o diretor da série, que é o Robert Tappert. E a Lucy Lawless, ela acabou fazendo diversos outros seriados e tal, inclusive Agents of S.H.I.E.L.D., ela fez Spartacus e tal. CSI, ela fez uma parte... Spartacus, ela Lucrécia. Ela Lucrécia, é isso. E ela fez... E olha, de dublagem, olha que maneiro. Ela fez dublagem, sabe uma animação da DC chamado... como é que é? A Liga da Justiça The New Frontier. Ela dubla a... eu sei que tem, mas eu não vi. Bem legal, tem aí pelas internet. Ela dubla a Mulher Maravilha. Tudo a ver com ela, né? Muito maneiro. E ela maneiro. Também... E você sabia que ela participou de Arquivo X também? Sim, e uma parada maneira também, isso aí só o RPGista raiz vai ter visto ou saber, existe um mundo de RPG chamado Dragonlance, tá? Que tem os romances e tem um mundo de RPG. Vou jogar hoje, inclusive. E fizeram uma animação muito tosca sobre os livros, né? Sobre os livros de romance. Ela dublou a Gold Moon, a Lua Dourada, uma das personagens principais na animação. Muito maneiro, né? Sim. E você sabia que a Lucy Lawless, ela contracenou com a Krista Allen, que foi a Emanuele. Sério? Em duas séries. A Just Shoot Me, que chegou a passar no Brasil, acho que na Warner. E uma chamada Maré Alta, High Tide em inglês. E no Brasil passou, mas é porque foi uma série que foi bem curtinha, teve pouco episódio. E elas contracenaram nessas duas séries. Cara, eu achei nessas nossas séries aqui, tirando Chaves, eu achei vários, não crossover, mas tipo, várias coisas que os atores contracenaram juntos. E a gente nem combinou, né? Então a gente foi... Eu vou falar sobre isso. Pode crer, foi muito maneiro. E você sabe que a Xena tem um planeta em nome dela, né? Na verdade, o planeta chama Eris. A Lucy Lawless, né? Só que aí, antes de darem o nome oficial de Eris, chamavam de Xena a parada. Na verdade, o nome é Disonomia. A Eris é a Lua, que é por conta da Gabriele. Isso. Porque acontece o seguinte, né? Era Xena, e aí acharam uma lua e chamaram de Gabriele. E depois deram o nome de Disonomia, que significa lawlessness, vulgo anarquia. E como você sabe, macaco também é cultura. E o Macaco Nerd preza pela cultura de vocês. Então a gente vai trazer para vocês vários links relacionados ao programa de hoje que vocês podem adquirir lá na Amazon. Beleza? E toda vez que você adquire alguma coisa lá na Amazon com os nossos links, vocês ajudam o nosso podcast a trazer mais conteúdo maneiro. Beleza? Vai lá, Juliano. Isso aí, só para lembrar, antes de eu falar, que mesmo que você não compre as coisas que a gente indicou,
se você... Qualquer outra coisa que você compra a partir do nosso link ajuda a gente, beleza? Mas tem que ser a partir do nosso link, colabora aí com a gente. Vai, Ju. A primeira indicação é um livro, né? Relacionado ao Arquivo X, que é a verdade e ciência... a verdadeira ciência por trás do Arquivo X, que ele apresenta explicações científicas por trás dos fenômenos que acontecem na série, né? Vírus, mutantes e etc. Então é interessante você dar um outro olhar para o que a série apresenta, né? Que provavelmente não deve seguir algo muito científico. Bom, e o outro livro é O Misterioso Desaparecimento da Princesa, né? Que faz parte da trilogia A Escócia na Idade Média, do Estevão de Souza, né? Então a história se passa na Idade Média, né? Ambientado na Guerra da Independência da Escócia, e fala das aventuras e amores de alguns heróis medievais, né? E a relação deles à história do país e como isso se perpetuou ao longo dos séculos. Tem o William Wallace lá, se vocês quiserem. Quer matar a curiosidade para conhecer o verdadeiro William Wallace, não do filme, fica aí a dica, né? Pois é, não, mas é sério, tem ele lá. Meu caso aqui não poderia deixar de ser Emanuele, 40º aniversário, edição de colecionador. É um filme de 74 com alguns outros extras de entrevista com os atores, com o diretor, por que ele escolheu. É bem legal para vocês conhecerem como é que ele adaptou o livro ao filme. É bem maneiro esse... É um DVD, não é Blu-ray, porque, enfim, só tem DVD. O outro não é sobre o Jack Bauer, é 24 horas na vida de uma mulher. A ideia desse livro, ele é um livro de suspense, e você tem uma discussão entre casais, tudo começa com uma discussão entre casais, e uma das mulheres que está lá, ela acaba contando 24 horas de um dia na vida dela, que ela se apaixonou por uma pessoa que tinha um homem, né, que tinha perdido tudo no jogo e que pensava em se matar. Tem um desenrolar dessa história, esse é só o iniciozinho, é só a ideia. Olha que legal, é um livro de 1870 e quebrados, 72, e ele é um dos livros preferidos do Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e no Brasil ele foi traduzido pela Lia Luft. Então só desses dois detalhes, se vocês quiserem dar uma olhada no livro, é bem interessante, assim. Descontem também um pouco o vocabulário lá do século XIX, mas mesmo assim dá para ir tranquilo, tá? Que é uma adaptação, uma tradução e uma adaptação bem feita. Beleza? Minha primeira indicação é Chaves, a História Oficial Ilustrada, um livro de bolso. Vai ter uma biografia do Roberto Bolanhos. Então, assim, todas as curiosidades sobre a vida dele, sobre a criação do Chaves, do Chapolin, do X-Pirito, tudo vai estar dentro desse livro. É muito maneiro. Beleza? E minha segunda indicação é o seguinte: é Xena, Princesa Guerreira, número 1, em inglês. É uma série nova em quadrinhos da Xena, escrita por uma menina chamada Vita Ayala. Ela é sensacional, ela é uma escritora que já foi da Marvel, da DC, ela já escreveu Pantera Negra, Shuri, Mulher Maravilha. Então, assim, é garantia de ter um roteiro muito bom. Isso aí, galera. Segue a gente lá no Twitter, o @nerdmacaco, pra ouvir a gente, você já sabe. Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Castbox e no YouTube. No YouTube dá like, compartilha e ativa o sininho, porque todo domingo tem episódio novo. Dá aquele feedback bonito pra gente, tanto no YouTube quanto no Twitter. Tanto faz, se você quiser ir nos dois, a gente agradece também. E é isso aí. Até semana que vem, beijo nas crianças. E é isso aí, galera. Se você gostou, indica pros amigos. Se não gostou, indica pros inimigos. Beijo pra todo mundo aí. Beijos.